acho esse tipo de evento muito importante no sentido de trazer informações e também dar oportunidade à plateia de interagir com o palestrante, e que os temas que nós estamos aqui discutindo são sempre de extremo interesse da população como um todo, mas dos profissionais de saúde mental e saúde geral. São escolhidos profissionais que têm nesta ou naquela matéria a sua expertise. O objetivo é que a gente possa realmente integrar diferentes papéis, diferentes profissionais, diferentes visões daquela mesma situação. Então, não é uma palestra técnica onde a gente vai trazer termos psiquiátricos ou termos específicos da medicina. Pelo contrário, é para a gente estar aqui discutindo, na verdade, questões relacionadas à natureza humana e como a gente pode atuar em relação a isso de uma maneira mais ampla e mais integrada. Esses eventos são importantíssimos, né, para qualquer profissional que trabalhe tanto na área de saúde como em outras áreas, porque ele traz dois aspectos, ao meu ver. O primeiro aspecto, o aspecto técnico, que ajuda o profissional a pensar, né, de diversas formas aquilo que está escutando, de acordo com o tema proporcionado, como traz o outro aspecto também de apenas esclarecedor para aquela população que não é da área, como é aberta ao público tanto da área de saúde como de outras áreas. Então enriquece nesses dois sentidos, né? Falar de temas de interesses de todos, ligados ao comportamento humano, ligado à mente humana, de alguma forma ligado com o que a gente faz no nosso dia a dia, mas que vai um pouco além da técnica, porque a gente sabe que o que nós fazemos não é simplesmente técnico. A técnica nunca é uma coisa em si mesma, ela envolve questões filosóficas, políticas, ideológicas, e, portanto, o nosso interesse com esse ciclo é abrir um pouco a perspectiva e a visão. Assim como a sexualidade, que também desconstrói padrões, desconstrói mitos, estereótipos. De repente, o judeu, que parece que foi feito para odiar o muçulmano e vice-versa, estão indo para a cama juntos. O branco e o negro, que às vezes saem do apartheid e vão para a cama juntos, não é? O patrão e o empregado, o rico e o pobre, né? O homem que foi feito para transar com a mulher, de repente está transando com o homem, a mulher está transando com a mulher. E esses paradigmas todos, né? Isso tudo parece que desconstrói, bagunça o racional, o estabelecido, o regrado. Então eu vou convidar a doutora Fabiana para vir falar um pouquinho para a gente, iniciar essa conversa. Você percebe que existem diversos conceitos, diversas ideias sobre o amor, e cada um tem uma vivência muito específica, né? Platão, por exemplo, ainda no século III a.C., então a gente está falando aí de, né, mais de 2000 anos atrás, ele já conseguia fazer uma diferenciação entre tipos de amor. Então ele definia, por exemplo, o amor autêntico, que ele dizia que o amor autêntico ele libertava o indivíduo do sofrimento. Mas ele considerava que esse não era o único amor que existia. Ele também conceituava o amor possessivo, que é o amor que aprisiona, é o amor obcecado, é o amor que, na verdade, quer devorar o ser amado, ou quer ter posse do ser amado. Então, a gente já começa a sair um pouco daquela coisa idílica, da visão grega de amor, de completude, e a gente passa a avaliar que, na verdade, não existe uma forma só de amar, e que nem sempre ela pode ser só positiva, né? Schopenhauer, em sua obra máxima, né, O Mundo com Vontade de Representação, ele nos coloca de uma maneira muito simplificada que o amor é o objetivo último de quase toda preocupação humana. É por isso que ele influencia nos assuntos mais relevantes, interrompe as tarefas mais sérias e, por vezes, desorienta as cabeças mais geniais. E é disso que a gente vai falar aqui essa noite. Essa coisa da desorientação. O que acontece? Por que a gente perde a razão? Né? O que nos leva a, certas vezes, nos comportarmos diferentes quando a gente está falando de amor, de paixão? É isso que a gente vai tratar aqui um pouquinho hoje. Mas assim, não dá pra gente falar de doença de amor se a gente não se perguntar primeiro o que é normal, né? Sofrer por amor aqui
É uma coisa que não vai acontecer? Tá diferente do que a gente imagina que seria o curso natural das coisas? Não. Vão haver decepções, vai haver tristeza, vai haver sofrimento, mas o que a gente vai tentar diferenciar aqui essa noite é quando isso ultrapassa o limite do adequado, do que seria considerado normal ou fisiológico para aquela situação. Professora Carmita, professora da Faculdade de Medicina da USP, por favor. Muito obrigada, Ulisses, pelo convite, obrigada a vocês pela presença. Eu estou muito feliz de estar aqui em Salvador e, para variar, a gente vai estar falando de sexualidade. Só que hoje, o tema é sexualidade e psiquiatria. A ideia de falar sobre sexo, lidar com o assunto, é algo que sempre interessou a humanidade, Bem colocou o professor que me antecedeu, dizendo que, na verdade, o sexo é um assunto que todo mundo está sempre muito interessado. A Organização Mundial de Saúde já reconhece, desde os anos 2000, que o sexo é um dos 4 pilares da qualidade de vida. Por quê? Porque a qualidade de vida depende daquilo que nos faz bem, daquilo que nos dá prazer, satisfação com a vida. E nós, então, temos vida com qualidade se trabalhamos no que gostamos, se conseguimos fazer o lazer que nos interessa, se temos uma vida familiar sem necessidade de um cuidador e também com uma convivência harmoniosa e, por fim, se o sexo que nós fazemos é um sexo com satisfação, um sexo com prazer. Então, 1/4 da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, depende da nossa felicidade sexual, do nosso prazer com o sexo. A senhora estava falando das parafilias, E falando dos transtornos parafílicos. E me chamou muita atenção esse elo entre a natureza biológica e a cultura, na medida em que o que está se considerando pelos DSMs e CIDs, etc., como transtorno, é justamente o limite, a transgressão, o limite. E o limite ele é dado culturalmente, politicamente, quer dizer, pela ética, até onde seu impulso pode, deve ir. E isso muda, inclusive, conforme as culturas. Então, achei isso aí uma coisa interessante, esse entrelaçamento de que o próprio conceito de saúde acaba sendo uma coisa muito cultural e não apenas biológico. Eu gostaria de ouvir um pouco a senhora sobre isso. Eu acho muito interessante a forma como hoje essas questões começam a ser tratadas, Não só no âmbito das parafilias, mas também, se a gente pensar disfunções sexuais, elas só vão ser tratadas se a pessoa estiver sofrendo. Tanto que eu mostrei aqueles 10% de brasileiros que não fazem sexo e não sofrem por isso, eles não são considerados doentes, apenas são pessoas que não estão interessadas em vida sexual. Desde que não haja sofrimento, não deverá haver intervenção. Na mesma medida em que o DSM retira das parafilias o caráter de doença, desde que exista consenso ou que o indivíduo não sofra pela sua condição, Claro, tem algumas que são sempre, porque você bem lembrou, passam do limite do indivíduo, ele ultrapassa o seu direito e vai lesar emocionalmente, fisicamente a outra pessoa. Então, na medida em que não exista esse caráter e ele seja fetichista, mas não sofra, sadomasoquista e imprima um sofrimento suportável à sua parceria e isto não interfira na vida de terceiros, então a medicina e as ciências da saúde, de uma forma geral, começam a entender o seu papel de uma forma muito interessante. Eu não tenho que policiar a vida de ninguém. Pode ser que do ponto de vista jurídico, mas nem aí. Eu fiquei sabendo, através de uma estudante de Direito que estava fazendo um curso onde eu dei aula, que exatamente as mesmas parafilias que hoje nós consideramos transtornos parafílicos são, no direito, vistas
como aquelas que são condenáveis, né? Então, exatamente, a gente começa a não se miscuir na particularidade, na privacidade de quem não está absolutamente transgredindo e, portanto, tem todo o direito de viver a sua sexualidade a seu gosto. E lembrando também que disfunção sexual não é passível desse diagnóstico se aquela situação não vier carregada de sofrimento pessoal, tá? Isso que também passa, além das parafilias, a trazer também essa nova conotação. E a transexualidade também é disforia de gênero quando existe um sofrimento em relação a essa incongruência entre o sexo e o sexo biológico e o sexo psicológico. Não havendo nenhum tipo de mal-estar com isso, então o indivíduo é trans, não é cis, né? Agora começam a se dar nomes e acabou, né? Eu, como profissional de saúde, não tenho que me colocar ali em questionamento sobre se a pessoa se considera do gênero A ou do gênero B, se ela não veio pedir ajuda para mim, se ela não veio necessitando adequar uma coisa à outra dentro da sua personalidade. Eu queria ainda fazer mais uma provocação. Fabiana, quando você estava falando sobre o amor, sobre a paixão, em alguns momentos, você também foi explícita nisso, eu estava vendo ali você descrevendo a própria dependência química, né? A própria droga, quer dizer, a paixão enquanto droga. Eu queria que você comentasse um pouco, porque muita gente pensa que pode abordar a questão das drogas proibindo a droga, banindo a droga, botando a droga na ilegalidade. Se a gente pensar, como você bem descreveu, essa paixão como droga, como é que a gente pode lidar com essa política? Como é que a gente pode proibir essa substância perigosa? Como sempre, você é provocador, né? Mas concordo com os conceitos que você colocou. Na verdade, a gente não tem que ter uma relação de que a droga ela é o problema. É a relação do indivíduo com a droga que é problemática. E aí a gente volta para um assunto que a doutora Carmita estava lidando, que a gente não tem que patologizar as coisas. Tem diversos indivíduos que têm uma relação saudável com álcool, saudável inclusive com drogas ilícitas, e que aquilo não tem nenhum prejuízo na vida dele. Ele consegue fazer aquele uso de uma forma que não atrapalhe nem a ele e nem a terceiros. Isso também é um componente importante da nossa avaliação, porque muitas vezes o paciente fala assim, não, eu vivo bem com isso, eu não estou atrapalhando ninguém. Não está me atrapalhando, mas a gente tem que observar se aquilo está, de alguma forma, influenciando negativo na vida de outra pessoa. Da mesma forma no sexo, da mesma forma na sociedade. Se você acha que seu problema com álcool não é uma coisa que lhe gera nenhum tipo de prejuízo, mas está atrapalhando seu filho, está atrapalhando sua esposa, está fazendo com que você dirija alcoolizado e bata numa outra pessoa, você está causando algum tipo de problema e você está tendo uma relação disfuncional. Quando você fala em relação a essa questão da paixão, numa analogia em relação às drogas, o mecanismo bioquímico é exatamente esse. Você fica, na verdade, dependente, ou você tem uma relação de estímulo tão potente quanto uma droga no cérebro. Quando a gente falou ali de serotonina, né, níveis reduzidos de serotonina, níveis aumentados de dopamina e de noradrenalina, você tem exatamente as mesmas áreas de ativação que você tem quando você usa uma droga psicoestimulante, a mesma área que você tem a atuação desse estímulo cerebral, na paixão você tem isso também. Tanto que o que se demonstra é que na paixão você tem, inclusive, a perda da razão, a dificuldade de um pensamento mais racional, exatamente porque você está modulado por aquele estímulo que seria equivalente à droga. Então, é como se você estivesse intoxicado pelo amor ou intoxicado pela paixão. A boa notícia para algumas pessoas é que isso tem um tempo relativamente curto, de alguns meses, há quem diga que são 6 meses. Né? Mas, de uma maneira ou outra, esse sentimento, digamos assim,
que envolve e que inebria, ele tem um tempo de duração aí razoável. Ninguém fica apaixonado para o resto da vida. Acho que ninguém toleraria, acho que o nosso corpo sucumbiria a muitos anos aí de paixão. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que tem mecanismos muito parecidos aí entre paixão, emoções muito avassaladoras e a sensação que a gente usa, que a gente sente quando a gente usa drogas. Eu observo assim, que amplia muito o olhar da gente, né? Porque o psiquiatra está muito focado nos sintomas, nos efeitos colaterais em geral, e ele nunca foca na qualidade de vida do paciente, ou pelo menos foca na qualidade de vida, mas em outras coisas, né? Como a doutora Carmita falou, qualidade de vida inclui sexo, né? O se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com o próprio corpo. Então, isso faz uma diferença muito grande quando a gente começa a colocar e a olhar o indivíduo dessa forma, de que ele é um ser sexual e que ele pode ter prazer com outras coisas da vida. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. É muito necessário e assim aproximar essa experiência de conhecimento. As palestras foram maravilhosas, com a linguagem fácil, clara e profunda. Então, simples, essencial e profunda. E falando de algo do cotidiano da vida, né? Os amores, as dores, as paixões. Desmistificando muitos mitos que a humanidade traz. Então, eu penso que isso é fundamental. Hoje se tem muita informação, porque a mídia está aí, mas o conhecimento, a clareza, a reflexão, essa necessidade de esclarecer até onde se vai, até onde já não é possível, onde uma ajuda é importante. Então, eu acho que isso é de uma riqueza imensa. Eu percebo que o evento tem uma organização que nos leva a uma lógica de raciocínio que se completou muito bem com o final, quando a gente pôde fazer as perguntas, tirar as dúvidas e ter uma interação entre os palestrantes. Então, eventos como esse que trazem pessoas de diferentes áreas ou com diferentes visões sobre o mesmo tema são com certeza sempre enriquecedores. É muito gratificante que eles possam trazer de forma aberta ao público esse tipo de conhecimento. Hoje, né, com a professora e doutora Carmita e Fabiana Neri, eu estou apaixonada, extremamente organizado, muito participativo, e a gente volta daqui com a cabeça inchada de reflexão, e isso para mim é muito positivo. E acho fundamental que esse seja um ciclo que se repita, que não fique só nessa primeira vez, mas que o Ulisses possa, sem dúvida, trazer sempre e de forma constante profissionais nas suas diversas áreas, não só da psiquiatria, mas de áreas correlatas, para que a psiquiatria possa interagir com todas elas, como de fato interage, mas que a população perceba essa forma de penetrância, de abrangência e de importância da psiquiatria. Eu acho que é uma experiência pioneira aqui na Bahia e eu acredito que ela deva continuar, que seja o início de uma longa experiência.